Olá, seja muito bem-vindo ao nosso SíntesiCast, o podcast que mantém você informado sobre tudo que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou Wagner Síndice e estarei com você nesta aventura que é aprender a aprender. Este é mais um episódio do nosso Perguntas e Respostas, que vai até você nas segundas-feiras. É nos Perguntas e Respostas que buscamos sempre responder questionamentos que surgiram dos programas anteriores, através das perguntas que você nos faz pelo SíntesiCast no Facebook, Instagram, Twitter ou ainda pelo nosso e-mail sintesicast@gmail.com. Neste episódio, estaremos respondendo às perguntas feitas por nossos colegas a respeito do sistema representacional visual, sobre o qual conversamos no episódio 3 da semana passada, na quarta-feira, lembram? Ah, você ainda não assistiu? Então corre lá e pegue! Continuando, os questionamentos de hoje se voltam para um único grupo de perguntas. O que posso fazer para estudar com mais eficiência utilizando o sistema representacional visual? Olha que pergunta direta! Bom, perguntas diretas, respostas mais diretas ainda. Cara, se você é visual, você vai precisar, para estudar, arrumar seu ambiente. Para o visual, a coisa toda começa por aí, tá? Arrume seu ambiente. Como assim? Em primeiro lugar, você vai precisar arrumar um espaço em que você sinta que aquilo lhe pertence como ambiente de estudo. Evite ter que dividir esse espaço com alguém. Aí você fala assim, mas Síndice, eu não tenho como ter um lugar só para mim ali. Como farei? Então, esse é o detalhe. Se isso for complicado para você ter um lugar só seu, uma escrivaninha só sua, tal, não se assuste, não se apavore, não perca as esperanças. Você vai fazer o seguinte. Se você tiver uma mesa de cozinha, um ambiente na sala, uma sala de jantar onde você tenha que estudar, uma mesa, basta você se acostumar a sentar sempre no mesmo local daquela mesa e quando você sentar para estudar, você dispor ao teu redor o material que você vai usar. Está entendendo? Você vai criar um ambiente seu ali. Não precisa de outra pessoa. Não precisa de eu tenho receio de dividir isso com alguém. Não, fique tranquilo. O importante para o visual é ele ter a percepção de aquele espaço ser dele. Percebe o que eu estou querendo dizer? Entendeu? Você vai criar um ambiente ao teu redor com isso, mas agora vem a segunda parte da dica, hein? Quando você for sentar, vou te dar um exemplo, vamos fazer de conta que você vai estudar biologia. Deixe o livro de biologia, a apostila, as anotações, o seu resumo teórico, seja lá o que for que você tenha de material sobre biologia, deixe ele e apenas ele em cima da mesa. Junto com esse material, você vai colocar lápis, caneta, borracha, cadernos de anotação, folhas de anotação, bastante canetinha colorida, grifa-texto, aquelas coisas bacanas que você gosta, saca? Isso, aqueles post-it coloridos que você acha o máximo. Então, deixe tudo isso ao alcance dos seus olhos. Não deixe à vista material de outra matéria. Por exemplo, um caderno de física, um livro de química, de português. Isso vai te atrapalhar. Você precisa ser organizado com o seu ambiente e espaço de estudo. O visual precisa muito disso. Por que eu estou falando isso? Porque se você é visual e, por exemplo, estiver estudando biologia e, sem querer, ter deixado em cima da mesa o livro de física, na hora que você bater o olho nesse livro de física,
o seu cérebro imediatamente vai se conectar à física e você vai pensar assim: ah, eu tinha que estar estudando física também. E aí o que acontece? Você não vai mais conseguir se concentrar direito para estudar biologia e nem vai conseguir fazer física. Entende? Você, como visual, precisa dispor o seu espaço dentro de um horário cronometrado. Você vai ali colocar um tempo para você, por exemplo, vou estudar 40 minutos de biologia. E você só vai mudar o seu foco de matéria, o seu olhar da matéria, quando acabarem esses 40 minutos. No momento em que acabar o tempo de biologia, você vai guardar o material de biologia e abrir um novo material. Por exemplo, português. Aí você pega o seu caderno de português, o livro de português, a anotação de português e assim por diante. Tá entendendo? Por que você precisa disso? Porque você, sendo visual, você é uma pessoa que precisa muito de resumos. Mas muito mesmo. Você precisa anotar a matéria. Mas veja, para você não é um resumo qualquer. É aquele resumo em que tenha bastante cor, onde tenha bastante figurinha, onde tenha bastante anotação, onde tenha bastante desenho. Aí você fala assim: ah, mas eu não sei desenhar. É onde entra para você aquela habilidade artística fantástica de você fazer recortezinhos e colar. Ah, não? Não? Então, você precisa desse tipo de coisa. Você precisa se habituar a entender que você é essencialmente uma pessoa que memoriza por visualizações. Ok? Daí você vai estar falando assim: puxa, mas eu faço tanto resumo e não funciona. Aham, aí que tem outro detalhe. Se você quer desenvolver essa sua característica visual, ou se você é visual, para você o melhor jeito de estudar é a confecção de mapas mentais. Já ouviu falar de mapa mental? Não? Ficou curioso? Mapa mental serve para qualquer matéria. Português, história, geografia, física, química, para fazer uma prova de concurso, para memorizar uma tarefa importante que você tenha que fazer. Isso, bem esse mapa mental mesmo. Ah, você não entendeu ainda? Então aqui vai ficar uma dica. Se você quiser saber como fazer um mapa mental, acesse o SíndiceCast lá no YouTube. Não será um podcast, será no YouTube. Por quê? Porque eu vou construir um mapa mental passo a passo para você. Sim, eu vou fazer isso. E não vou fazer com uma matéria só. Nós vamos fazer uns 2, 3 exemplos. Tá? Então, no final de semana, hoje é segunda-feira, procure lá a partir de sábado no nosso YouTube, SíndiceCast no YouTube. E você vai encontrar lá um esquema que eu vou montar para você, especificamente de mapa conceitual. Curtiu? Aham, sabia que você ia gostar. Né? Por que o mapa mental para você é melhor? Porque ele é útil para você desenvolver esse canal representacional na sua potencialidade. Você é a pessoa que cria conexões com as coisas. O seu cérebro, a sua percepção visual, o seu campo visual é muito interessante. Por isso que ele é bom para você. Entendido? Ah, mas o que mais que eu posso fazer além desse mapa mental, além de resumos? Então, além disso, você precisa fazer anotações, tá? E você precisa ler as anotações que você faz, coisa que você tem preguiça, tá? Mas você tem que fazer isso. Toda pessoa visual, ela escreve, ela anota, ela registra e depois ela lê o que ela registrou. Mas aí que está o detalhe. Você já parou para pensar por que você tem preguiça de ler o que você escreveu? Porque é feio. Porque não está esteticamente legal e você é exigente pra caramba com coisas estéticas. Então capriche
na imagem. Faça um desenho bacana, que os seus olhos, quando baterem sobre aquele material de estudo, falem para você mesmo, uau! Entendeu? Você precisa aprender a ter em mãos um lápis, uma caneta o tempo todo, tá? Por quê? Porque você precisa rabiscar, você vai precisar anotar, você tem que aprender a pegar um livro para ler e fazer anotações na borda, na beirada do livro, tá? Na própria folha que você está lendo, ou na capa, indicando a página que você estava lendo, onde estava aquela observação, mas você é metódico, você tem que anotar. Tá? Aí você vai falar assim para mim, mas eu queria usar computador, eu quero usar agenda eletrônica. Cara, entenda o seguinte, você curte essas coisas de tecnologia, mas para você, a melhor forma de você exercitar essa característica visual é escrevendo com sua própria mão. Por quê? Porque a pessoa visual tem uma conexão com a coordenação motora fina que é difícil de explicar. Por isso que você memoriza rápida e facilmente aquilo que você escreve. Você nunca percebeu isso? Você é do tipo de pessoa que acha legal textos em PDF, você acha muito cool ter um Kindle, mas você não consegue ler por PDF. Já reparou isso? Você precisa pegar o livro na mão para ler. Por quê? Porque você vai ter que anotar, não é nem questão do livro físico. Uma pessoa visual, depois de treinada direitinho, ela consegue ler livros de PDF com muita facilidade. O problema é que você precisa anotar. E a caneta, o lápis, é a melhor forma de você fazer isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Você acha muito bacana essas tranqueiraiada eletrônica, mas aquele materialzinho que você tem, que tem o seu jeitão, que você personalizou com todo carinho, então, aquele ali para você funciona melhor. Ou seja, você que usa o canal visual é o que melhor se identifica com aquele jeitão que a escola tem de organizar esteticamente as coisas, de ter a carteira, de ter o quadro para olhar, de ter aquele professor ou professora que faz os desenhos bem bacanas no quadro, que tem uma letra bonita. Você já reparou como você se desconcentra quando o professor ou a professora tem letra feia? Você é chato pra caramba com isso. Não, você não é chato com isso. Você simplesmente é uma pessoa visual. É assim que você é. Tá? Você gosta dessas coisas esteticamente organizadas. Então, para aprender, é só tornar o seu local de estudo essencialmente um lugar bonito, prático e organizado para os seus olhos. Depois de feito isso, é só você aprender a anotar e fazer o seu mapa mental. Foi difícil, pessoal? Olha como são dicas rápidas e fáceis. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso SíntesiCast Perguntas e Respostas sobre o Sistema Representacional Visual. Tá? Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, manda pra gente. A gente olha com carinho lá e responde em particular para você, sem problema algum. Convido, então, vocês para quarta-feira agora acompanharem o nosso SíntesiCast, onde estaremos trabalhando o sistema representacional sinestésico. Tenho certeza que você vai gostar bastante dele também. E você já está previamente convidado para, no final de semana, acessar o nosso YouTube e dar uma olhada lá como que você pode construir os tais mapas mentais. Combinado assim? Galerinha, muito obrigado. Eu me despeço aqui de vocês, convidando novamente para quarta-feira. Não percam o nosso episódio de quarta-feira, do nosso SíntesiCast. Um grande beijo no seu coração e até quarta. Tchau, galera!